Nós estamos entrando na terceira gravação e daqui a pouco vocês iniciam em inglês, tá? Se não der tempo hoje, na próxima aula, prof. deixa. Pelo menos quais são em inglês? Não entendi. Prof, compartilha a tela de novo, eu não tô vendo. Quais são em inglês? 4 horas. 4 horas. Vou compartilhar a tela bem rapidinho aqui, porque teve aluno que não conseguiu acompanhar. Ó. Pessoal, enquanto os alunos acabam de registrar ali, a prof vai passar para número 5, porque senão vocês vão ficar a tarde inteira na aula online, porque vai acabar a minha aula e vai iniciar em inglês, que é aula online também. Então, vamos ter foco agora, ok? Número 5. Siga as pistas e descubra quantos metros há no trajeto que pode ser feito a pé durante a visita ao Gramado Zoo, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Olha ali a imagem, Gramado Zoo. Curiosidade, o Gramado Zoo não tem girafas, nem leões ou rinocerontes, pois os animais que moram lá são exclusivos da fauna brasileira. Vira um pouquinho a página 50, que nós vamos finalizar o conteúdo da página 49, ok? Tem uma continuidade ali na página 50. A gente só vai fazer essa parte de cima, tá? Terceiro ano. Terceiro ano, atenção para as pistas. Vamos lá. O número possui 4 ordens, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de? Unidade milhar. E milhar. Então, a gente está falando aí de unidade de milhar. Atenção. É formado pelos logaritmos 0... Ô, pessoal, acompanha a professora lá na página 50. Fechem os áudios. Vamos lá. É formado pelos algarismos 0, 1 e 8. Bom, tem 3 algarismos ali. Mas eu sei que o meu número tem 4 ordens. Então, tem número que vai repetir. Atenção. O maior algarismo ocupa apenas a ordem das centenas. Então, ó, façam o seguinte, aqui nesse... Prof, eu posso dizer qual é? Só um pouquinho. Primeiro tem que acompanhar, tá bom? Pessoal, aqui do ladinho, façam o quadro de ordens. Unidade, dezena, centena e unidade de milhares. Escrevam aqui. Tá ligado, mas não tem problema ele. Tem problema sim, pode fechar. Não, professora, é que eu tô falando aqui como que eu falo? Ô, Sofia, fecha o áudio. Com a funcionária. É que eu tô falando com a funcionária, professora. Tá, meu amor, mas fecha teu áudio porque tá atrapalhando a aula. Tá? Pessoal, desenharam lá unidade, dezena, centena e unidade milhar? Vamos lá, então. A gente já sabe que esse número tem 4 ordens, então a gente está falando de mil, de milhar. Ali está dizendo o seguinte, o maior algarismo ocupa apenas a ordem das centenas. Qual é o maior algarismo ali? Terceiro ano? 8. Eu tenho, lá naquele quadro que eu desenhei, eu vou colocar o número 8 aonde? Unidade milhar? Não. Centena. Acabou. Centena. Com essas dicas, já é possível saber qual é o algarismo que ocupa a unidade de milhar? Sim ou não? Sim. Sim. Deixa a Isis responder. Sim. Sim. Por que, Isis? Porque se tem 4 ordens, se a gente botar o 0 na frente, não vai ser de 4. Isso mesmo, muito bem, Isis. Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Só um pouquinho, Valentina. Mas aonde que é para fazer o quadro de ordens? Ali do lado. Ô, professora, travou aqui no meu e eu não consegui ouvir o que você tá falando. A prof vai repetir, Sofia. Ô, Matheus, ali você poderia ter desenhado do ladinho onde tem aquela parte em branco, tá bom? Pessoal, a última pergunta foi a seguinte. Com essas dicas já é possível saber qual é o algarismo que ocupa a unidade de milhar? Explique sua resposta. A Isis explicou que sim. Por quê? Como a gente tem um número com 4 ordens, o 0 eu não posso colocar na unidade de milhar. Ali, ó, professora. Tipo ali, ó. O número possui 4 ordens. Eu não entendi ali. Vou começar de novo então, Sofia.
a gente precisa achar, Sofia, um número com 4 um número. E aí tem as dicas ali na página 50. As dicas são as seguintes. O número possui 4 ordens. É formado pelos algarismos 0, 1 e 8. O maior dos algarismos ocupa apenas a ordem das centenas. Então, o 8 vai lá na centena. E aí perguntou o seguinte. Com essas dicas, já é possível saber qual é o algarismo que ocupa a unidade de milhar? Explique sua resposta. A Isis disse que sim, e ela explicou da seguinte forma. Se eu sei que é um número com 4 ordens, eu tenho que ter a unidade de milhar. Então, eu não posso colocar o 0 na unidade de milhar. E se eu sei que o 8 está lá na centena, então qual é o número que vai na unidade de milhar, Isis? 1. Muito bem. Terceiro ano. Como é que vocês vão escrever? Fala, Felipe. Eu quero falar minha resposta. Pode falar. Sim, ponto. Porque o 8 vai na centena, já está dizendo lá. E o 0 não pode ir na unidade de milhar. Isso mesmo, Felipe. Ótimo. Terceiro ano. Aqui tem uma sugestão de resposta. Sim. Se colocarmos o 8 na centena, restam somente os algarismos 0 e 1. Pois a segunda pista, o 8 está apenas na ordem das centenas. Portanto, ele não se repete nas outras ordens. Prof, eu vou escrever de outra maneira, porque isso daí é muito grande. E não vai caber na minha. Ô, Isis, eu só vou pedir uma coisa para vocês, terceiro ano, que a prof fica bem chateada. Interromper quando o amigo está falando e interromper quando a prof está explicando, tá? Isso para mim, isso é chato, isso atrapalha o raciocínio de todos os amigos, tá? Então, assim, ó, quando a prof estiver explicando, espera um pouquinho a prof finalizar. Ah, prof, eu quero fazer de outra forma, eu quero escrever como o Felipe fez, ou eu quero escrever com as minhas palavras como eu entendi. Ótimo, não tem problema nenhum você escrever a resposta correta com as suas palavras. Só que aqui a professora está explicando exatamente o que foi feito nas dicas, tá ok? Não se faz necessário você copiar exatamente o que está aqui. Prof, eu quero fazer com as minhas palavras. Ótimo. Felipe fez com as palavras dele, a prof já disse que estava certo. Não tem problema. Eu só vou pedir para quando a prof estiver explicando, vocês fazerem silêncio e realmente prestar atenção. Porque às vezes o aluno, de primeira, ele já consegue entender. Mas os outros amigos não conseguem entender de primeira. Então, eles precisam de silêncio e que a professora retome a explicação novamente. Tá? Então, aqui diz o seguinte. Sim. Se colocarmos o 8 na centena, restam somente os algarismos 0 e 1, pois, segundo a pista, o 8 está apenas na ordem das centenas. Portanto, ele não se repete em outras ordens. Considerando que o número possui 4 ordens, o 0 não pode estar na ordem das unidades, de milhar, pois à esquerda dos algarismos, o 0 não tem valor. Então, na unidade de milhar, só pode o algarismo 1. A prof vai deixar um minutinho aqui, tá? Para vocês. Professora, eu posso escrever só assim, ó? Sim, ponto. Se eu colocar o 8 na centena, restam somente os algarismos 0,1. É a segunda pista. É porque não vai caber tudo, professora. Não vai caber tudo. Eu posso escrever só assim? Cadê a professora? Gente, ela travou, ela saiu. Acho que ela saiu. Bugou. Tá tudo lagado. A professora saiu? Não, ela tá aqui. Só que ela não tá na cadeira. Fio, o teu áudio tá fechado. Gente, certo, ela foi fazer alguma Pessoal, coisa. é porque tinha barulho aqui no corredor, tem gente com equipamento aqui no corredor, a prof só foi pedir para eles esperarem um pouquinho finalizar a nossa aula, porque senão atrapalha aqui. Tá bom? Ô, prof. Oi. Voltando lá, quando você disse que você não gosta quando a gente interrompe um amigo falando, ou você,
também é um desrespeito com a Não amiga. é que eu não goste, Felipe, não é que a prof não goste, é que é falta de respeito e prejudica. A gente já sabe que as aulas online, ela já tem a dificuldade, porque é diferente da aula que a gente tem lá na escola, né? Que a gente pode se ver, a gente pode se tocar. É diferente essa aula online. Então, a gente tem que fazer de todas as formas para fazer com que essa aula ela seja produtiva. Então, da mesma forma que a professora pede para ter respeito lá na sala de aula, a prof pede para ter respeito aqui também. Tá bom? Professora, Oi. Só um pouquinho, ô, Júlia. Deixa só a prof concluir aqui o raciocínio. Terceiro ano. Vocês poderão escrever da seguinte forma para não fazer tudo que está ali, ó. Com essas dicas, já é possível saber qual é o algarismo que ocupa a unidade de milhar? Explique sua resposta. Aí vocês podem escrever o seguinte: sim, é possível, pois o 0 não pode ocupar e nem o 8. Pronto. Sim, é possível, pois nem o 0 e nem o 8 podem ocupar a unidade de milhar. Pronto. Tá ok? Aí todo mundo consegue fazer, fica fácil. O espaço que tá ali compete a resposta de vocês. Fala a Júlia primeiro, tá, Valentina? Ô, professora, ali você falou que sim, é possível Só um pouquinho, colocar... Sofia. Só um pouquinho, Sofia. Tu não estava com a mão levantada. A prof precisa dar a preferência para quem estava com a mão levantada. Primeiro a Júlia e depois a Valentina. Fica com a tua mão levantada e depois a prof te ouve. Fala, Júlia. Prof, mas não era a página 49? Mas é que é 40, o que tá lá na 50 é a resposta da 49. Só essa que vamos fazer. Fala, Valentina. prof, Só um pouquinho, Matheus. Tem que ficar com a mão levantada e esperar a prof chamar. Posso falar minha resposta, prof? Pode. Sim, porque se botar o 0 na unidade familiar, vai ficar com 3 ordens. E uma das pistas fala que tem 4 ordens. Ótimo. Fala, Manuela. não, prof, deixa. É só porque eu ia perguntar uma coisa antes. Fala, Matheus. Agora, Só um pouquinho. Deixa a mão levantada, terceiro ano. Fala, Matheus. Prof, eu não entendi o que você disse lá naquela hora que sim, é possível. Pois o 0 e o 8 não podem ocupar a unidade de milhar. Obrigada. De nada. Fala, Marina. Eu vou falar a minha resposta. Eu respondi assim, ó. Sim, porque eu não posso colocar o 0 na frente. Porque tem que ter 4 ordens. E Isso. fica 180. Isso. Fala, Sofia. Ali, professora, você falou, sim, é possível colocar... Não. Sim, é possível, pois... Pois, espera, é possível... Pois O 0 e o 8 o 0 e o 8... Vou fechar o teu áudio, só ouve a prof, tá, Sofia? O 0 e o 8 não podem ocupar a unidade de milhar. O 0 e o 8 não podem ocupar a unidade de milhar. Fala, Sara. Professor, eu não ouvi você que eu teve que fazer uma coisa. Você pode repetir, por favor? Sim. Prof, Oi? você tá falando da tarefa? Não, a prof tá lá na página 50, respondendo aquele risquinho da página 50, Rafa. Pessoal, eu vou repetir mais uma vez, tá? Mais uma pra gente passar pra próxima, que a prof tem que encerrar a aula. Porque daqui a pouco já começa em inglês. Vai ficar muito cansativo para vocês. Ó. Sim,
pois o 0 e o 8 não podem... Vai lá, Sara. Sim, pois o 0 e o 8 não podem ocupar a unidade de milhar. Ô, professora, Só um pouquinho, Sofia. Os amigos estão escrevendo. Sim, pois o 0 e o 8 não podem ocupar a unidade de milhar. Ponto final. Terceiro ano, a última da aula de hoje. O algarismo da unidade é o mesmo que o algarismo da dezena? Agora, você já pode responder. Quantos metros há no trajeto que pode ser feito a pé durante a visita ao gramado Zoo? Emanuele, você já chegou... Só um pouquinho. Emanuele, você já chegou à resposta? professora, eu já cheguei na resposta. Só um pouquinho. A prof está orientando quem vai falar. Tá bom? Vou pedir para vocês respeitarem. Rafael, você já chegou na resposta? Rafael nem estava ali. Eu já, prof. Rafa, já chegou na resposta, Rafa? Armando, você já chegou na resposta? Qual é a resposta, Armando? Mil 1.800 metros. Muito bem. Terceiro ano. Lá na resposta, vocês vão escrever o seguinte. O trajeto tem 1.800 metros. Prof, como é que escreve o 1.800? Lembra? Ó, 4 ordens. 1, 8, 0, 0. Professora, eu posso falar a minha resposta? Pode, Sofia. Eu escrevi. O trajeto tem 1.800 metros. Igual que a prof falou, Sofia. Igualzinho, tá certo. Ô, prof, eu só coloquei 1.800 metros. Prof, eu posso falar a minha resposta? Sabe que a prof gosta de uma resposta completa, né? Fala aí. Prof, eu posso falar a resposta? Posso? Pode. O trajeto leva 180 metros. Não é 180, é 1.800. É, 1.800. 1800, 1.800 metros. Fala, Manu. Ô, prof, eu posso falar a minha resposta da de cima dessa? Pode. Sim, porque não posso colocar o 0 na unidade milhar, senão fica 3 ordens. E uma das dicas fala que tem 4 ordens. Muito bem. Pessoal, tá travando aqui de novo, meu Deus. Pessoal, olha só. Ficou alguma dúvida aqui no início da página 50? Não. Tem alguns alunos aqui que estão travando para a prof, mas a professora vai ter que encerrar a aula, porque daqui a pouquinho inicia inglês. Então, vocês vão dar uma respirada, vão comer alguma coisa, tomar uma água, vão ao banheiro, tá bom? Eu lembro que a Isis ia falar alguma coisa. Depois tu fala para a prof no particular, tá, Sofia? Pessoal, me despeço de vocês. Vou encaminhar daqui a pouquinho a videoaula de português. Eu posso só mostrar um desenho? Pode, rapidinho. Eu também. Bem pertinho, bota, Isis. Prof, Ai, que fofo. Isis, você tem que falar alguma coisa, senão na minha tela não aparece. Desculpa, Fê. Ó, Olha, Caramba, que legal. Valentina, fala o teu nome e aí mostra para os amigos que estão no telefone poder ver. ó, gente. Calma. a Valentina tentou me copiar, né, senhorita? Pessoal, olha só, teve aluno que pediu para... As meninas normal, tu fez de sereia? Pessoal, Oi. teve aluno que pediu para cantar uma música, mas hoje não vai dar.
Sexta-feira, a nossa aula é ciências. E aí nós vamos completar as questões da experiência. E aí vai ser mais rápida. Aí eu prometo que na sexta-feira a prof deixa cantar, tá bom? Eu fiz a... então eu vou anotar aqui no meu caderno. Tá, a gente vai fazer na sexta. Me despeço de vocês. Beijinho. Vou enviar a videoaula de vocês e em seguida... Nossa,